6h41, nós estamos de volta agora sim. Olha, gente, a CPI do MST ouviu ontem o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Gonçalves Dias. Durante o depoimento, Dias informou não ter recebido o relatório de monitoramento sobre as invasões de terra no momento em que ficou durante a frente do GSI. O questionamento foi feito pelo relator, ele, deputado federal Ricardo Salles. A gente separou um trecho do que disse o Salles só para a gente contextualizar. O senhor tratou desse assunto, não é opinião, o senhor tratou desse assunto, invasão de propriedade no Brasil, com o presidente Lula e demais ministros, ou não? É sim ou não? Eu já respondi, deputado, eu não tratei porque não tinha conhecimento. Se eu tivesse conhecimento, tinha levado o presidente. É uma resposta lógica. Muito bem, gente, são 11h42. Para você que sintonizou agora na programação da Jovem Pan, a gente vai começar uma conversa aqui com o deputado federal Ricardo Salles sobre o depoimento do general Gonçalves Dias ontem na CPI do MST. Salles, bom dia, você me ouve bem? Tudo bem, Paulo? Estou ouvindo bem, sim. Perfeito. Como é que foi esse depoimento e quais são os principais destaques que você traria para a gente da fala do general ontem? Bom, primeiro é importante dizer o seguinte: o general falou, olha, eu não sabia, embora eu fosse o chefe do GSI, eu não sabia que estava tendo essas invasões, portanto não levei esse assunto ao Lula e também não recebi do Lula esses questionamentos. Quer dizer, isso é uma mentira deslavada, porque se não for uma mentira deslavada, pode ter duas outras alternativas, que inclusive podem ser cumulativas. Além de ser uma mentira deslavada, demonstra um governo totalmente alienado da realidade, ou um governo que não se importa com as invasões de propriedade no Brasil. Quer dizer, um país que tem como principal pilar da economia o agronegócio e os vândalos, os criminosos, invadindo propriedade Brasil afora, torto e a direito, durante os 3 primeiros meses que o cara era o chefe do GSI, Davi. E ninguém comentou o assunto, quer dizer, não foi um assunto minimamente relevante para ser comentado entre o chefe do GSI e o presidente da República. Então é óbvio que ele está mentindo, é evidente que ele está mentindo. O que pode ser o seguinte: ou ele não tomou as providências que tinha que tomar, eu acredito que é o mais provável, ou o Lula mandou não tomar providência nenhuma, porque, ao contrário dessa narrativa que eles tentam criar, o governo apoia as invasões, sim, apoia o MST, sim, e faz de conta que não apoia para tentar não perder apoio da classe média. Mas é fato que eles apoiam, tanto que o João Pedro Stedley foi com o Lula para a China. Então, o cara levou o líder do MST na comitiva oficial, né? Então, o G. Dias mentiu deslavadamente. E ainda por cima, foi querer arguir, querer falar que, olha, eu sou um militar que não tenho ideologia, eu só me preocupo, nós somos órgãos de Estado e a gente só se preocupa com a honra, com a ética. Eu falei, mas pera um pouquinho, o senhor colou na prova para se formar na Academia Militar das Agulhas Negras, foi preso, né? O G. Dias foi preso porque colou na prova da Academia Militar das Agulhas Negras. Como é que vem falar de ética, que não, porque a minha formação é ética de 44 anos, o cara foi preso porque colou na prova. Foi preso porque colou na prova. Quer dizer, não tem cabimento o negócio. Ô Salles, e a gente viu ontem mais um episódio aí do seu relacionamento com a Sâmia Bonfim, se eu não estou enganado, né? Vocês estão indo bem, vocês dois, na CPI, né? Parece que é um... O que você acha, Antônia? Cada dia é um capítulo novo dessa relação. Ai, Deus do céu, Deus do céu. Você gosta, né, Antônia? Eu só fico do lado da treta. Como é que foi ontem? O que rolou ontem com a Sâmia de novo? Essa Dudu Burger aí é chata pra cacete. Fica lá atrapalhando, depois se vitimiza. Fica dizendo, fala os maiores absurdos, interrompe todo mundo, ofende as pessoas. Aí depois, quando alguém responde, ela, estou sendo perseguida, é uma discriminação de gênero. Não tem nada de discriminação de gênero. Ela é que é mal educada, não tem postura, né? Provoca todo mundo, não tem a menor condição daquilo que ela faz ser considerado uma postura compatível com um deputado federal, e depois ela fica se vitimizando. É uma chata do cacete. Você gosta do... Com escova. Com escova? Não é porque o cabelo dele é mais enroladinho, não é? Passei o Ervic.
Fala, Antônia. Tá todo mundo ganhando comissão desse Ervic, não é possível. Ô, deputado, aí você... o G. Dias não foi pro 8 de janeiro, mas aí foi pro MST, e aí você fala, ele tá mentindo, claramente mentindo. É CPI de manhã, de tarde, de noite, na madrugada, no almoço, na janta, e aí um derrame de dinheiro e o país não caminha, e aí é uma oposição que às vezes peca muito, né? Uma oposição, ao meu ver, despreparado. Claro que eu não estou generalizando, mas tá, o cara, suponhamos, o cara tá mentindo. E aí ele nega tudo. Como é que acaba isso? No fim do dia, qual é a conclusão que se chega? Isso é meio confusa, né, Antônia? Não, eu não sou confusa, essa confusão aí, entendeu? Aí vem a Samia Bonfim, aí bagunça o coreto, bagunça o plantão, zoa o plantão. E aí no fim do dia, a pergunta é, no fim do dia, quando bota no papel, a gente caminhou quanto? Quantos passos? É só para saber, eu só estou a favor do Brasil, quero que o Brasil caminhe. Quero saber onde que a gente vai parar com isso. Olha, veja só, a oposição, obviamente que primeiro a oposição não é aquele número de pessoas que foi aventado lá atrás, né? Os conservadores têm maioria na Câmara. Não é verdade. Nós temos uma base sólida de mais ou menos uns 100 e poucos deputados que fazem um bom trabalho, cada um no seu estilo e cada um no seu campo de atuação. Agora, o governo tem dado margem para muitos questionamentos, é por isso que tem CPI. E, por outro lado, alguns temas importantes nós conseguimos barrar. Barramos a CPI das fake news, derrubamos o decreto que destruía o marco legal do saneamento, estamos discutindo firmemente o decreto que te autoriza a ter a legítima defesa, que é o contra o desarmamento. Então, enfim, há coisas que a oposição está conseguindo fazer. Agora, tem outras que a gente não consegue fazer, como foi esse rolo compressor da reforma tributária, que contou com o apoio de alguns políticos que se dizem de direita, mas foram lá fazer o que o governo queria só para sair dessa foto, dizendo, olha só como eu sou estadista, eu consegui aprovar a reforma tributária. A sociedade vai se ferrar com essa reforma tributária, vai aumentar os impostos da área de serviços, vai aumentar o imposto do setor de agro, vai complicar uma série de aspectos, enfim, esse não é tema do nosso debate aqui hoje. Então, só para te responder, Antônio, que dentro da possibilidade de uma oposição que é minoria, mas que consegue fazer, não obstante seja minoria, consegue fazer uma resistência a esse governo ditatorial, aí, corrupto e tudo mais do PT, até que está indo bem. Podia ser melhor em algumas coisas? Podia, mas nada é perfeito, né? O ótimo é inimigo do bom, você aprende isso na política. Você faz o bom, porque se você só quer o ótimo, você não faz nem o bom. Então, com relação à CPI do MST especificamente, nós estamos conseguindo demonstrar para a sociedade brasileira que isso é uma grande indústria de invasão de propriedade, de torção, de coação, de roubo, de furto. E quem ganha com isso são os líderes. Tanto os líderes das invasões ganham financeiramente, economicamente, ou seja, ganham dinheiro manipulando esses miseráveis, quanto os líderes políticos ganham um cacife eleitoral, ganham voto, ganham eleição, também manipulando esses miseráveis. Esse é o exemplo da Samia Bonfim. Quando nós fomos lá, por isso que ela fica tão nervosa, porque amanhã nós vamos receber o Zé Rainha, que é o protegido dela, e ela é a protegida dele. Nós fomos na invasão lá no Pontal do Paranapanema, onde a Frente Nacional de Luta, que é o grupo do Zé Rainha e ligado à Samia, tem lá as suas atividades de invasão, destruição de propriedade, chantagem, extorsão. Não é todo que o Zé Rainha estava preso. Não estava preso porque ele leu uma poesia errada. Não, ele estava preso porque ele cometeu uma série de crimes. E quando nós chegamos lá no acampamento da invasão da fazenda, que esses caras, inclusive, pegaram uma fazenda produtiva e destruíram a fazenda, não tem nada lá hoje, inclusive o galpão, nós mostramos aqui na Jovem Pan, o galpão, que era outrora um lugar de guardar máquinas, implementos agrícolas, sementes e tudo mais, esse galpão foi transformado num centro de doutrinação ideológica, com cartaz do Marx, cartaz do Lenin, cartaz do sei lá o que, do Che Guevara, quer dizer, uma barbaridade. Então, o que acontece com a Samia é isso, ela está brava, porque nós estamos expondo que ela manipula, ao contrário do que ela se coloca como defensora dos pobres, ela manipula esses pobres e miseráveis para se eleger. E ficou claro no acampamento da Frente Nacional de Luta que nós fomos, tinha adesivo de campanha da Samia em tudo quanto era lugar. Muito bem. Jota, você tem pergunta para o deputado? Fique à vontade.
Tenho pergunta assim. Tudo bem, deputado? Obrigado por estar aqui conosco. Vamos falar um pouquinho sobre o MST, que é um assunto que eu sei que o senhor gosta. Recentemente, houve uma invasão do MST em uma área que buscava realizar estudos e pesquisas acerca da preservação da caatinga. O senhor, como ex-ministro do Meio Ambiente, como vê essa invasão criminosa? Olha, você acabou de dizer, comprova, tinha outros exemplos, mas esse, que é o mais recente, de domingo passado, comprova que essa história de que o MST são pessoas que vivem da natureza e só invadem propriedades improdutivas de latifundiários malvados, isso é uma balela, isso é conversa mole. São coitados dos miseráveis manipulados por políticos vagabundos, por gente que quer ganhar dinheiro, gente que quer ter força política. E a invasão da área da Embrapa, como você bem colocou, local de pesquisa e desenvolvimento de uma tecnologia que tornou o semiárido num local extremamente produtivo, graças à irrigação, né, Petrolina, que é onde está essa área, é o principal polo de agricultura de frutas irrigadas do Brasil. Essa agricultura de fruta irrigada no Brasil, ela decorre das pesquisas dessa área da Embrapa que o MST invadiu. Como invadiu as áreas da Suzano, como invadiu vários outros lugares, Aracruz e por aí vai. Ou seja, essa balela que esses caras fazem, não, nós só invadimos área improdutiva. Mentira, mentira. Eles invadem qualquer lugar, prédio público, coisa privada, destroem o lugar que é produtivo, eles transformam em improdutivo. Maninho. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Deputado, eu queria fazer uma pergunta sobre um episódio da CPI ontem. Há muitos anos eu trabalho para tentar construir um movimento liberal brasileiro e uma das grandes dificuldades que a gente sempre precisou trabalhar foi para haver uma desvinculação com a ditadura militar brasileira que trouxe tantos maus ao país, entre eles a inflação, o inchaço do Estado, a criação de várias estatais. E ontem o senhor insistiu muito em perguntar ao general G. Dias a opinião dele sobre o golpe de 64. O senhor não acha que esse tipo de vinculação da direita de hoje com a ditadura militar é um desserviço ao avanço das ideias liberais, conservadoras ou das alternativas ao PT para o país? Eu acho que não, vou te explicar por quê. Porque em 64, não é hoje, né? Você tem que contextualizar o que acontecia em 1964. Em 1964 havia Guerra Fria. Metade do mundo aliado aos Estados Unidos, a visão capitalista, né? Economia de mercado, etc. Ainda que os militares brasileiros da época e de hoje em dia não sejam liberais como nós, do ponto de vista de Estado enxuto, eficiente. Eu, por mim, vendo todas as estatais. Os militares, ao contrário, acham que tudo é meio estratégico, Casa da Moeda é estratégica, Petrobras é estratégica. Eu discordo dessa visão. Nesse aspecto, eu tenho um alinhamento com você. Só que em 1974, em que o Jango tinha tornado o Brasil uma zona e estava avançando muito esse grupo dos comunistas, Prestes e tudo mais, Liga Camponesa, o Brasil estava uma zona na mão dos comunistas, na mão do Jango. O que aconteceu? Das duas, uma, ou o Brasil se alinhava ao grupo comandado, a parte polar do planeta comandada pelos Estados Unidos, ou se alinhava à União Soviética. Esses caras queriam que o Brasil se alinhasse à União Soviética. E os militares fizeram com que o Brasil continuasse aliado aos Estados Unidos, a visão capitalista, a visão mais à direita. Você vai me perguntar, o regime de 64 cometeu abusos? Eu não tenho dúvida que cometeu abusos. E houve abusos de parte a parte. Né? Da mesma forma que houve tortura, assassinato de militares sobre os terroristas e os comunistas, também os terroristas e comunistas mataram pessoas de bem e militares. Explodiram o aeroporto, mataram o coitado do Mário Kozel aí na porta do quartel. Não é sobre isso que eu estava dizendo. Eu estava dizendo o seguinte, diante do que aconteceu, é um fato. Você não tem que ficar querendo justificar o fato ou não. É um fato. Em 74, os militares impediram que o João Goulart e o pessoal da esquerda, comunistas, Liga Campesina, que é a origem do MST, etc., avançassem no Brasil. Pergunta simples. Teria sido melhor o Brasil virar o que virou Cuba e Venezuela, ou foi melhor o Brasil se alinhar com os Estados Unidos? Eu não tenho dúvida em dizer que foi melhor o Brasil ter ido para o lado dos Estados Unidos. Para isso foi necessário o movimento de 31 de março de 64. Sim. Eu não estou defendendo o que aconteceu depois, eu estou simplesmente dizendo que os valores contra os quais os comunistas se insurgiram é mais ou menos a discussão que está acontecendo hoje no Brasil. Sim. O MST
quer relativizar a propriedade privada. O MST faz doutrinação marxista, faz doutrinação de esquerda, põe foto do Lenin, do Marx, do Che Guevara, exatamente igual às ligas que Salles, deixa eu te agradecer, meu caro, pela sua participação aqui no Morning Show desta quarta-feira. A gente vai voltar a acompanhar aí todo o trabalho da CPI. Você vai participar e qualquer novidade acione a gente por aqui. Obrigado, deputado. Valeu. Tchau, Paulo. Valeu. Gente.